Neste vídeo iremos ilustrar outro problema de quantitativo, né? Sobre um comando muito utilizado em vários tutoriais na internet. Se utiliza, e já foi utilizado no vídeo de ajuste de parede, mas há um problema no quantitativo quando ele é usado desta maneira que vai ser ilustrado nesse vídeo. Bom, vou explicar o que temos aqui. Nós temos um pilar, com material concreto pilar, uma viga, material vegetativo concreto viga. A gente tem uma parede de 19 centímetros composta da seguinte maneira: ela tem 0,05, uma pintura bege de um lado, uma cerâmica azul do outro, um tijolo de 15, o total dá 19, mais reboco de 1,5 de cada lado. Se a gente observar, olhando de cima, a gente vê que eu tenho da mesma espessura, o tijolo da mesma espessura aqui do pilar, né? E a mesma coisa acontece se eu fizer um corte e olhar em planta, em corte, olhar a viga em relação a essa parede, vai ser a mesma relação do pilar. Então eu vou clicar aqui em vista, corte, e para a vista, tá ali, vamos botar o detalhe, então tá ali, ó, a viga em relação ao tijolo e tá os revestimentos para fora. O que acontece muitas vezes é o seguinte: muitas pessoas optam por esconder, o que é normal em arquitetura, a maior parte das vezes é assim mesmo, é esconder, não mostrar quem olha de fora um projeto, a viga aparente ou o pilar aparente. Então muitos fazem da seguinte maneira: então pegam aqui a parede e aumenta ela até, ou seja, botando o pilar dentro da parede. Então vou fazer aqui vou puxar até aqui e vou dar um align novamente, dar um align aqui. Vamos fazer em 3D aqui, girar. Então, alinhar. Coloquei o pilar dentro e vou fazer também aqui. Aqui eu posso fazer até com dimensão. Vou baixar aqui. Essa viga ela tem 30, né, de altura. Então vou pegar só aqui na parede e vou botar deslocamento da base em menos 0,3. Então, o que eu tenho aqui? Então, nessa situação aqui, tá? Acho que eu vou mudança na parte inferior do pilar aqui. Deixa eu baixar o pilar também aqui. Deslocamento inferior menos ponto. Não é que a parede baixou e aí o topo dela desceu. Daí vamos botar o topo mais alto aqui, 3,30. A impressão que deu foi que o pilar mexeu, mas não foi a parede. Então, isso aqui é um recurso utilizado para poder esconder com reboco acabamento, caso pintura ou pastilha, o pilar e a viga, de forma que não apareça esse pilar e a viga olhando de fora. Uma solução mais comum, inclusive, de todas. Porém, precisamos ver como é que fica a questão do quantitativo. Eu já tenho a quantitativa aqui da parede, que já foi feita em outros, tem a tabela aqui. Então agora, essa parede, toda ela é 14,54, 4,40 de comprimento, porque houve alteração. Então, deixa eu só fechar essa seção. Então eu tenho 4,40 aqui, vezes a altura, que é 3,30 agora, eu tenho esse valor de 14,52 metros quadrados. Eu vou colocar nessa tabela aqui, para a gente poder fazer essa análise, a metragem cúbica. Quantos metros cúbicos eu tenho, por exemplo, de tijolo? Aqui é metragem quadrada. Então eu vou vir aqui em campos, vou colocar aqui material, volume, vou colocar volume aqui, dá ok. Então eu tenho 2,18 metros cúbicos de tijolo. Vou fazer também mais duas tabelas, uma da viga e uma do pilar, quantos metros cúbicos eu tenho de concreto. Então, tabela e quantidade, nova tabela e quantidade, pilar estrutural, construção, nome do material. Ok. Novamente, botão direito, novo levantamento de material, pilar, estrutural, construção.
Ok. Aí aqui sim, material. Eu tenho que pegar a tabela certa, né? Quantidade. Material, nome. E no caso eu vou querer também o volume. Então estou falando do pilar aqui. Então, o único pilar existente tem 0,18 metros cúbicos. Vou fazer a mesma coisa para a viga. Nova tá levantamento de material, quadro estrutural, construção, ok, nome e volume, ok. Também deu 0,18 ali a concreto viga. Pode ter uma pequena diferença ali a gente pode fazer o N, mudar, mexer aqui na unidade, podemos aqui em gerenciar, mexer na unidade, botar 3 casas. Aliás, aqui para a tabela tem que ser por aqui, formatação. Tem que ser aqui, formatação do campo, volume, formato do campo. Vou botar 3 casas decimais, só para ser mais preciso. 0,180 e aqui pelo jeito também 0,180, pelo jeito. Também. Então 0,180 metros cúbicos para pilar e para viga. Voltando aqui então, deixa eu fechar aqui a fachada. Voltando aqui no nosso 3D, então o que acontece? A gente tem então deixa eu fechar isso aqui, vamos olhar, focar aqui em pilar e na tabela de parede. Então eu tenho tijolo 2,18 e eu tenho de pilar e viga 0,18. Então, se eu pegar e subtrair, vou colocar até mais um campo a mais também aqui, já que fiz para os outros dois, formatação, volume, formato do campo, 3 casas decimais. Ó, o tijolo é um pouquinho diferente, é 278. Então, vamos fazer então o que o pessoal acaba fazendo. O pessoal usa, então o que se utiliza é o comando unir. Com o comando unir eu clico na parede, clico no pilar, ele faz uma subtração. Então se eu ocultar o pilar aqui, fica um vazio. Mas essa operação como se fosse uma subtração aqui, tem que se fechar. O volume de tijolo menos o volume do pilar teria que ser uma conta exata, né? O reboco não entra nessa conta. Se a gente olhar no TR aqui, ó, a gente vai ver que do tijolo se tira o pilar. O reboco está para fora. Não entra nessa conta. Então vamos voltar aqui no 3D. Vou botar desunir, vou voltar ao estágio que estava, vou desunir geometria. É assim que estava. E vamos fazer a conta antes de operacionalizar. Então, quanto que eu tenho de parede? 2,178. Então, 2,178 menos 0,18. Então, o valor tem que ser 1,998. O valor final. Vamos fazer então a operação. Unir geometria. E vamos agora para ver, pilar não muda, obviamente, e para a parede 2,36. Então nós temos aqui uma inconsistência de resultado. O metro cúbico não bate depois que a gente faz o comando unir. Então esse é um outro problema, e é o mesmo problema que aconteceu aqui, vai acontecer também com a viga. Então tem que se buscar uma solução para colocar o reboco ou o revestimento na frente de pilar e na frente de viga, de forma que não distorce a quantidade de metros cúbicos que vai de material nessas situações. Então a tabela fica distorcida. É isso.